Irmãos, vamos continuar a nossa caminhada no Evangelho de Marcos. Semana passada não, né? Já faz o último culto que nós trabalhamos o Evangelho de Marcos, foi no capítulo 6. Terminamos o capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Então, hoje a gente inicia o capítulo 7. Marcos, capítulo de número 7. No último culto, a gente falou sobre aquela visita que Jesus fez ali em Genezaré, totalmente imprevista, né? Porque teve uma ventania lá no Mar da Galileia, levou o barco para Genezaré. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora também. Mas a leitura de hoje é Marcos 7, a partir do 1. Evangelho de Marcos, capítulo 7, aí a partir do versículo 1. Então, podem ficar assentados mesmo, e eu vou ler aqui e vocês acompanham comigo, de maneira silenciosa. Vou ler em voz alta. Diz assim, olha. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isso é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, eles não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal, camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes Jesus, evidentemente, Jesus respondendo a eles: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Amém. Até aqui. A partir do versículo 14, a gente vai tratar no culto da noite. Na última exposição que a gente fez de Marcos, como eu falei, foi no capítulo 6, foi os versículos 53 a 56. E eu iniciei a abordagem dos versículos 53 a 56, eu iniciei citando um trecho, né, do capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster, só esclarecendo o que é a Confissão de Fé de Westminster. Tem a ver, sim, com a abadia de Westminster, lá na Inglaterra, onde teólogos reunidos no passado, mais de 100 teólogos no século XVII, procuraram registrar em escrito, através de um documento, tudo aquilo que nós acreditamos acerca da Bíblia. Em que sentido? Ali, nessa reunião que aconteceu, começou em 1613, foi até 1617, faz tempo, né? Mas ali eles reunidos procuraram resumir em 33 capítulos aquilo que nós, aí eu não sei se foi 30 capítulos, depois, não, é 33 mesmo, tem 3 capítulos depois que a igreja americana incluiu na sua confissão, mas eu acho que a nossa é 30 capítulos. Enfim, isso é o menos importante na história. O que eu gostaria de lembrar é que esses capítulos da Confissão de Fé procuram resumir o que a gente acredita sobre a Bíblia, sobre o que Deus nos revelou. E o caso é que, para falar dos versículos 53 a 56, eu citei um trecho da Confissão de Fé que fala sobre a contingência das causas secundárias. Pastor, começou a falar difícil, né? Umas complicações danadas.
Contingências da causa secundárias é, na verdade, a responsabilidade humana, é que Deus é soberano sobre tudo, e o capítulo 3 da Confissão de Fé fala isso, fala dos decretos eternos de Deus. O Deus que criou todas as coisas, segundo a Bíblia, decretou tudo o que acontece. Nada pega Deus de surpresa, absolutamente nada. Ele sabe de todas as coisas, ele decretou todas as coisas. Mas, ao mesmo tempo que a Bíblia ensina isso, que nada na sua vida acontece sem estar dentro da vontade de Deus, ou seja, tudo que acontece na sua vida está dentro dos decretos de Deus. No entanto, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que nada do que acontece na sua vida é sem a sua responsabilidade. Você é responsável por tudo que acontece. Aí você pode dizer assim, pastor, eu não entendi. Deus decretou, igual, por exemplo, o Salmo 139, todos os meus dias foram escritos determinados, sem que nenhum deles existisse. Deus decretou. Mas a Bíblia fala que eu sou responsável? Sim, inúmeros textos dizem que você é responsável por tudo que você faz. Mas fala, eu não entendi, pastor, como é que é esse negócio? Deus é soberano ou é eu que escrevo a minha história? Eu falo assim para você, eu não sei não. Só sei que é assim que a Bíblia ensina, e eu não sei de muita coisa. Eu sei que Deus é soberano, mas eu sei ao mesmo tempo que há uma responsabilidade sobre nós. Eu estou citando isso por quê? Porque foi em cima dessa questão que nós trabalhamos os versos 53 a 56, mostrando como a atitude dos habitantes de Genezaré fez diferença na vida deles. Por quê? Porque quando eles souberam que Jesus estava lá, o que eles fizeram? Juntou os doentes, tudo que eles tinham, levou para Jesus. E os doentes foram curados. E por isso eu trabalhei esse texto, né, dos versos 53 e 56 do capítulo 6 como atitude e cura. Porque teve uma atitude. A importância das causas secundárias. Deus é a causa primária de tudo. Nós somos a causa secundária. Mas olha a importância da causa secundária. Certo? Por que eu estou falando isso tudo? O que isso tudo tem a ver com o texto? Porque hoje eu quero iniciar a nossa abordagem desse trecho aqui do capítulo 7, de 1 a 13, com também uma menção, né, de um trecho da Confissão de Fé de Westminster. No caso, esse trecho é a seção 6 do capítulo 1. O capítulo 1 da Confissão de Fé fala sobre a Escritura Sagrada. O que é? Tudo que nós acreditamos em relação à Bíblia. Está ali no capítulo 1 da Confissão. E na seção 6, diz que tudo que nós precisamos saber sobre essa vida, sobre a vida por vir, tudo que a gente precisa saber em relação ao que acreditar e o que fazer, está na Escritura. E a isso, veja bem, não deve ser acrescentado absolutamente nada. Isso é suficiente. Então, nenhum tipo de outra revelação e, ainda diz lá, não só nenhum outro tipo de revelação, mas só nenhum tipo de tradição humana, nada deve ser acrescentado à palavra de Deus. Olha só, todo o conselho de Deus, isso estou citando a confissão, todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas indispensáveis à salvação, à fé, à vida do ser humano, ou está expressamente registrado na Escritura, na Bíblia, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Tudo que você precisa saber sobre a vida, sobre Deus, sobre em que acreditar e o que fazer, está na Bíblia. Ou está claro, ou você precisa deduzir a partir do que Deus deu. Porque Deus te deu também inteligência para você deduzir as coisas. Então está lá. E diz mais, olha, a qual nada, em tempo algum, se acrescentará, seja por novas revelações do Espírito, seja por tradições humanas. Ou seja, irmãos, podemos repetir talvez aquilo que Martim Lutero, quem aqui já ouviu falar de Lutero? Algumas pessoas já levantaram a mão. Mês de outubro agora a gente comemora o mês da Reforma Protestante. Lutero viveu lá no século XVI. E tem uma frase de Lutero que é muito interessante, eu vou tentar reproduzir ela aqui nas minhas palavras. Ele fala assim, olha, eu fiz uma aliança com Deus, de modo que Ele não me mande nem sonhos, nem visões, nem mesmo anjos, porque eu estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão o conhecimento necessário tanto para essa vida, como a vida por vir.
Olha que interessante. Ele está falando, eu fiz uma aliança com Deus, não quero anjo, não quero sonho, não quero visão, não quero nada. A Bíblia está suficiente para mim. Tudo que eu preciso saber dessa vida e da vida eterna está na Bíblia e eu não preciso mais nada. Ele fez essa aliança com Deus. O interessante é que, embora Lutero tivesse satisfeito com o dom das Escrituras, infelizmente, a gente sabe que muitos evangélicos do nosso tempo atual são encantados com essa ideia de revelações, com essa ideia de sonhos. Sempre estão buscando algo desse tipo, um mistério, ou na linguagem mais comum, né, do meio, mistério. Né? Sempre buscando ali o mistério, sempre atrás dessas coisas. Na verdade, eu já ouvi pelo rádio o convite para alguns eventos cristãos aí, em que se enfatiza a presença do pastor fulano de tal, que revela o mistério escondido. Né? Que coisa! E não só, até o número da identidade da pessoa o pastor revela. Ou seja, Lutero não seria um pastor de referência para muitos evangélicos, para muitas igrejas modernas, não, nas quais os homens de Deus têm que ter sonhos, os homens de Deus têm que ter revelações, o homem de Deus tem que ver anjo, né? Para mim, meus irmãos, o verdadeiro homem de Deus é aquele que te ajuda a entender melhor a Bíblia. Esse é um homem de Deus, é aquele que tem sido, aquele que se esforça. Na verdade, para falar a verdade, esse tem sido o meu esforço, que a cada dia do Senhor que a gente tem aqui, que a cada domingo que a gente para um pouquinho para abrir a Bíblia, estudar a Bíblia junto, que eu possa ajudar os irmãos, né, tanto no período da manhã como à noite, a entender melhor o texto. Mas vamos lá, a entender melhor os textos que a gente lê. Pois bem, tão danoso quanto esse tipo de acréscimo que eu acabei de falar, que é o mistério, as revelações, eu vou atrás do pastor das revelações, é também danoso, né, além desse que eu falei, desse acréscimo de revelações e tal, muito fruto de uma influência pentecostal, né? Além disso, existe um outro tipo de acréscimo à Escritura que também trouxe profundos prejuízos para o cristianismo. Qual que é esses outros acréscimos? O acréscimo da tradição. Esse é o acréscimo que o Lutero lutou contra, lá no século XVI, há 500 anos atrás. Nós lutamos contra o outro acréscimo. Qual? Esse acréscimo de trazer para mim uma revelação, Deus mandou te dizer, não sei o quê. Eu falo, não, Deus me falou aqui, tá bom demais. E fala, mas você está falando que Deus não fala mais? Fala, mas fala comigo. Por que tem que mandar alguém para me falar? Ah, mas Deus não manda alguém para te falar? Pode até mandar, mas o meu critério é a Escritura. Entendeu? Eu não vou ficar colocando Deus na caixinha aqui, não. Eu só vou dizer que eu estou satisfeito, igual o Lutero. E se eu estou satisfeito, sinceramente, só numa circunstância realmente excepcional que vai acontecer isso. Mas voltando à nossa questão, o Lutero lutava contra a tradição. Por quê? Vou explicar para vocês melhor. Os jovens da igreja vocês têm visto, né, nas redes sociais, a gente tem um grupo maravilhoso aqui de jovens, tem crescido bastante, né? Essa semana mesmo eu vi lá no Instagram da igreja que estava lá todo mundo com um sanduíche na mão, né, um hambúrguer na mão. Quer dizer, a gente alimenta espiritualmente, mas o pão, nem só de pão, mas também de pão, né? Mas aí o que acontece? Além do pão, tem também o estudo da confissão de fé. Quase todo sábado aqui, né, Mateus? Mateus tem sido aí um líder de referência para os jovens. E aí, na última reunião, a gente estava falando exatamente sobre essa sessão 6. E aí eu falei com a Tamara, né? Na verdade, assim, eu falei com a Tamara, eu falei com o pessoal, a Tamara que deu o retorno na hora do nosso debate, né? Na hora do nosso bate-papo. Aí, por quê? Porque eu tinha falado o seguinte, olha, qual é a diferença da igreja católica para a igreja protestante? São inúmeros, você me responderia. A igreja católica acredita em santos, a igreja católica acredita na Nossa Senhora, reza Ave Maria, usa água benta, não sei o quê. Você sabe que muitos evangélicos usam também, não é só água benta, não. Suor abençoado do pastor tal, que vai lá, tira um suor, passa a toalha, o povo pega. Tem crendice para todo lado, mas tudo isso são adições. E a diferença, na verdade, da igreja católica para a igreja protestante é uma só. Não, pastor, você está enganado, tem um monte, tem inúmeras rezas diferentes, tem inúmeras coisas que eles acreditam que o crente não acredita.
Não, meus irmãos, a diferença é uma só. Qual que é a diferença? Para o cristão protestante, a única regra de fé e prática, a única referência é o quê? A Bíblia. Então o católico não acredita na Bíblia? Acredita? Quem falou que não? Só que ele acredita na Bíblia e nas tradições. As tradições que foram entregues à medida do tempo que foi passando. E por quê? Dentro dessa tradição está a ideia de que o único intérprete inerrante da Bíblia é quem? A igreja. Então, se você quer entender a Bíblia, não tem outro jeito. Tem que ser através da igreja. Então, Deus não deu somente uma revelação inerrante, igual a gente acredita, que a Bíblia é inerrante. Mas deu também uma interpretação inerrante através da igreja. Isso a gente não acredita. A gente acredita que a Bíblia tem que ser interpretada pela Bíblia. Né? E que, na verdade, nós podemos errar. Mas as questões básicas, o Espírito Santo nos ilumina. Enfim, a essa altura já passou da hora de você me perguntar, pastor, mas essa introdução está muito longa, você não vai falar do texto? O que isso tudo tem a ver com o texto? Tem muito a ver com o texto, irmãos. Porque embora a conversa aqui desse texto não sejam questões neotestamentárias, a conversa é em relação a tradições humanas. Vamos ver o que esse texto está dizendo? Olha só. Reuniram-se a Jesus os fariseus, quer dizer, os fariseus vieram para próximo de Jesus, e alguns escribas vindos de Jerusalém. Veja que o texto está nos dizendo, aqui primeiro a gente vai perceber, vamos resumir primeiro o que aconteceu. Fariseus e escribas, que eu vou explicar quem que é daqui a pouco, chegam para perto de Jesus, com um questionamento, eles chegam perto de Jesus com um questionamento, e, quer dizer, com uma prática e um questionamento. Então, existe algo que eles fazem, e porque eles fazem isso, eles trazem um questionamento para Jesus. E depois, isso está no verso 1 a 5. Se você olhar na sua Bíblia aí, nos versos 1 a 5, você vai perceber que eles têm um tipo de prática que Jesus não tem. E por isso, eles tendo essa prática, eles trazem um questionamento para Jesus no versículo de número 5. O verso 6 em diante vai ser a resposta de Jesus. E se a prática dos fariseus vem acompanhada de um questionamento, a resposta de Jesus vem acompanhada de quê? De uma denúncia. Vamos então entender melhor esse texto, vamos voltar para o texto. O verso 1 diz que fariseus e escribas vieram de Jerusalém. Olha que interessante. Eles vieram até Jesus. Marcos nos diz que eles reuniram-se a Jesus. Esses caras não ficaram, ao invés de ficar quietos no canto deles, não. Eles vieram até Jesus. Com que propósito? Provavelmente, então, souberam que apareceu um mestre, um rabi, na região de Cafarnaum, fazendo milagres, trazendo ensinamento. Vamos lá aprender com ele, vamos lá conhecê-lo. Vamos lá aproveitar essa oportunidade, saber quem ele é, ouvi-lo. Você acredita que os caras saíram lá de Jerusalém para vir questionar as coisas que Jesus fazia ou deixava de fazer? Na nossa rotina cotidiana, a gente facilmente viraria para esses caras e falaria, vai cuidar da vida de vocês, velho. Vamos brincar de vida, né? Você já brincar de vida? Cada um cuida da sua, é assim que brinca, né? Mas para cuidar da vida da gente, aparece um monte de gente que nem sabe. Os caras, quanta gente aparece para cuidar da vida da gente? Cada um cuida da sua vida. Eles estão tão longe. Jesus está em Cafarnaum, na Galileia, estão em Jerusalém, mas sai de Jerusalém para cuidar da vida dos outros. Muito bem. Aí eles chegam lá e vamos lá. O que eles vão falar para Jesus? É conceito de vó, né? Vó que fala isso, menino, lava a mão antes de comer. As vó que tem essa mania, né? Esses meninos não lavam a mão, por isso fica doente. Tem que lavar a mão. E eles vêm falar para Jesus lavar a mão. É brincadeira, né, meus irmãos? Os líderes religiosos dos dias de Jesus vêm falar para ele lavar a mão. É claro que a questão é mais complexa do que isso. Não é só um conselho de vó. Eles não estão preocupados com as lombrigas, não. Estão preocupados com outras coisas, com a prática religiosa. Então, veja.
E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, porque os fariseus, é interessante o Marcos, veja que abre-se um parêntese, e ele vai explicar o porquê que eles estão preocupados de Jesus lavar a mão. Por que Marcos tem essa preocupação de explicar isso? Porque, segundo a tradição, opa, pastor, você está metendo o pau em tradição? Tradição histórica, gente. A gente não mete o pé na tradição, não. A gente só diz o seguinte, olha, tradição precisa ser avaliada pela Escritura, e não a tradição que deve avaliar a Escritura. É o contrário. Então, a gente valoriza a tradição, o que tiver de bom na tradição histórica, a gente aproveita. Só que a gente sabe que ela não está em pé de igualdade com a palavra de Deus. Palavra de Deus é palavra de Deus. Tradição é tradição. Mas, segundo a tradição, Marcos teria escrito o seu evangelho a pedido do apóstolo Pedro com o intuito de dar conhecimento à igreja de Roma sobre o que Jesus tinha feito. Então, quando Marcos explica, e ele é um que mais explica os detalhes assim, de coisas, de tradições judaicas, da religião judaica, dos costumes judaicos, é porque ele está escrevendo para pessoas que não são judeus. Então, veja, ele explica, pois os fariseus, verso 3, e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal, camas, quer dizer, várias cerimônias de purificação das coisas. Eles observam isso, porque, afinal de contas, isso tudo é um mandamento lá da Bíblia, do livro de Levítico, que manda todo mundo fazer isso, não é verdade? Não. Tem nada disso. Ah, como não, pastor? Eu já vi lá em Levítico, tem que lavar a mão assim, lavar assado, lavar a vasilha, senão está impuro. Se tiver contato com não sei o que, está impuro durante 7 dias. Se lavar, deixa de ser impuro. Não. Meus irmãos, todos esses textos estão relacionados, na maioria das vezes, a cerimônias de culto, a práticas cerimoniais de culto, relacionadas aos levitas, que ofereciam culto a Deus. Não era para todo mundo. Tanto que Marcos é cuidadoso em dizer que eles estão observando com essas práticas deles o quê? Prescrições cerimoniais? Não. O que eles estão observando? Veja aí, verso 3. O que eles estão observando? Tradição dos anciãos. O que? Aquilo que os antigos ficaram passando para eles. Por quê? Os judeus acrescentaram 613 mandamentos a partir daquilo que foi revelado na Escritura. E aí eles questionam por que Jesus não entrou no formato, por que Jesus não pratica aquilo que nós praticamos, por que Jesus não pratica a religião dos anciãos. Porque o negócio de Jesus não é religião. Vocês lembram qual que é a diferença de religião e de cristianismo? Não. Religião é todo esse esforço que é feito pelo homem para chegar a Deus, para entrar em conexão com Deus. E cristianismo, ou, vamos melhorar, evangelho, é diferente de religião e evangelho. O que é o evangelho? Evangelho é a ação de Deus em nossa direção. É o contrário, Jesus é o evangelho. Jesus é Deus se movendo a nós e não nós nos movendo a Ele. E é isso que está acontecendo aqui. Esses homens acham que lavando a mão, lavando jarros, lavando panela, lavando cama, eles vão ficar mais perto de Deus. E aí eles vêm questionar por que Jesus, olha o verso 5, o questionamento. A prática está descrita nos versos de 1 a 4, o questionamento está no verso 5. Interpelaram os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Fariseus e escribas, liderança religiosa, Mateus 23, na cadeira de Moisés se sentaram os fariseus e os escribas. Quem assumiu a liderança religiosa foram os fariseus e escribas. Fariseus, líderes de uma seita
religiosa e os escribas que copiavam os livros do Antigo Testamento. E eles assumiram o papel de liderança. E esses que são os líderes da religião estão questionando por que Jesus não se encaixa no modelo de religiosidade deles. Por que Jesus não se encaixa? Vamos descobrir? A resposta de Jesus e a denúncia. Verso 6. Respondeu-lhes: olha, Isaías falou certinho de vocês. Lembra que no começo do culto a gente leu Isaías capítulo 26, 29, versículo 13 a 16, de pessoas que se aproximavam com a boca, mas o coração está longe? Jesus fala, bem que Isaías falou certo, porque Isaías, que foi o texto que a gente leu no começo do culto, foi escrito 600 anos antes disso aqui. Mas nos dias de Isaías, essa liderança religiosa dos judeus já demonstrava essa hipocrisia. De quê? De valorizar mais a lei do que a relação com Deus. Na verdade, criaram maneiras, caminhos próprios para chegar até Deus, para agradar a Deus. E aí Jesus fala, bem que Isaías falou de vocês, hipócritas. Como está escrito, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, e não de Deus. Verso 8, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Olha a nota da Bíblia de Genebra. Os fariseus acreditavam que, além das palavras escritas na lei, Moisés recebeu leis orais, que foram transmitidas oralmente de mestre para mestre, tradição dos anciãos. Além da Bíblia, tem mais algumas coisas aí que Moisés recebeu, que foi transmitida pelos anciãos e tal. E diz mais, assim os fariseus apelavam para autoridades divergentes e até mesmo contraditórias. Em sua argumentação com os fariseus, Jesus buscava sempre apelo nas Escrituras sagradas. Presta atenção, Jesus falando no Novo Testamento. Ele sempre interpela os fariseus com o quê? Não leste nas Escrituras? Porque as Escrituras dizem isso. Jesus sempre mostra que a autoridade deve vir não de tradições, mas da Escritura Sagrada. E aqui Jesus, então, vai mostrar quem são esses caras, a partir do verso 9. A resposta está no verso 6, que já demonstram quem eles são. Preocupa em lavar a mão. Veja, honra-me com lábios. O que significa isso? Exterior. Mas o seu coração está longe de mim. A mão está limpa. O coração está sujo. Está imundo. Por quê? Porque estão do jeito deles esperneando para agradar a Deus. Olha, você pode querer seguir a Deus. Você pode querer servir a Deus. Você pode querer obedecer a Deus, mas não vai ser do seu jeito. Esse é que é o problema. As pessoas querem caminhar com Deus. As pessoas querem Deus na vida delas, mas do jeito delas. E aí, Jesus fala para eles, olha, verso 9, a denúncia. Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. A gente leu esse texto nos 10 mandamentos. Quem maldisser seu pai e sua mãe será punido de morte. Isso está lá em Deuteronômio. Mais precisamente, para ser específico aqui, isso está lá em Deuteronômio, capítulo, desculpe, não é capítulo 5 não, depois eu dou o endereço para vocês, certinho. Mas um outro texto que adiciona ao que foi dado nos 10 mandamentos que a gente leu hoje. 10 mandamentos está em Êxodo capítulo 20. Que aquele que não honrasse pai e mãe seria punido de morte. Estaria susceptível a essa punição. Verso 11. Vós, porém, dizeis, se um homem disser ao seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então
o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. O que Jesus está falando aqui agora? Aí, o título dessa mensagem, eu não falei, né? Normalmente eu falo, o título da mensagem é tal. Eu não falei no começo, vou falar agora. Jeitinho hipócrita. Por que jeitinho hipócrita? Olha o verso 9, que interessante. Primeiro, o verso 6, Jesus chama eles de hipócritas. E no verso 9, Jesus diz o quê? Jeitosamente. Sabe o que vocês fazem? Vocês dão um jeitinho de, através da tradição de vocês, para o seu benefício pessoal, invalidar mandamentos de Deus. Veja como é que o coração de vocês é sujo. Veja como essa devoção de vocês ela é externa. Lembre-se que lá no Mateus 23, se você ler depois com calma em casa, Jesus vai falar que esses caras são aqueles que vestem roupas talares, que vão orar nas praças, que sentam nos primeiros lugares na sinagoga. Eles querem aparecer, só que por dentro, as escondidas, as escuras, é outra história. Jesus fala assim no começo de Mateus 23, versículo 3, fazei tudo o que eles vos falam, mas não os imiteis nas suas obras, porque eles dizem e não fazem. É uma coisa por fora, outra coisa por dentro. E Jesus vem falar aqui, mostrar o que eles fazem. O que é o corbã, pessoal? O corbã era algo da tradição dos anciãos, não é bíblico, que eles diziam o seguinte, olha, esta casa é corbã. O que é isso? Oferta para o Senhor. Então, se o pai e a mãe estavam precisando de ajuda, segundo a lei, na tradição judaica, eles deveriam fazer o quê? Ajudar. Ixi, não posso ajudar porque eu consagrei a casa para Deus. É de Deus, não é minha. Olha que jeitinho safado. Olha que jeitinho safado. E deixar de socorrer pai e mãe por isso. E Jesus está denunciando uma prática que se tornou comum. Através da tradição deles, eles invalidavam o mandamento de Deus de cuidar do pai e da mãe. Ou seja, está sobrando religiosidade, só não tem amor ao próximo. Está sobrando religiosidade, está sobrando também safadeza. Está sobrando também hipocrisia, como diz Jesus. Está sobrando muita coisa ruim na vida desses camaradas. Pois bem, irmãos, isso é o que o texto está nos ensinando, isso é o que o texto está nos mostrando. É evidente que muitas informações adicionais para esclarecer o texto poderiam ser dadas, mas a gente tem o nosso tempo que também o pessoal precisa comer a macarronada. Então, vamos lá, conclusão, aplicação para a nossa vida. Em primeiro lugar, fica somente com as Escrituras, não inventa moda não. Porque quando você começa a inventar, igual esses camaradas aqui, você vai deixar de se relacionar com Deus para se relacionar com outras coisas. Quem vai atrás de pastor que revela o mistério escondido, está buscando a Deus ou está buscando interesses pessoais? Está querendo saber o dia da manhã? Está querendo saber o que vai acontecer? Está interessado no seu próprio futuro? No que você está interessado? No Deus que te deu a vida e te salvou na cruz, o nome dele é Jesus Cristo? Ou você está interessado nos seus próprios interesses e está de tão interessado nos seus próprios interesses, você tem que ir atrás de alguém para revelar o que vai acontecer na sua vida? Fica com a Bíblia. Você precisa saber que Deus te ama, e isso está claramente revelado na Escritura, e é verdade, Deus te ama. E Ele te ama tanto que, veja, a religiosidade é isso, você querendo algo de Deus ou buscando a Deus. Deus age, o Evangelho é Deus descendo do céu e se encarnando, isso é real. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna em Jesus, um relacionamento pleno, vida abundante em Jesus Cristo. E Jesus Cristo não está nas tradições e revelações novas. Na verdade, Jesus Cristo, nós podemos conhecê-lo através da palavra. E é por meio de Jesus que nós conhecemos o verdadeiro Deus e o amor de Deus. Outrora, diz o escritor de Hebreus, Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias Ele nos falou pelo Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, em Cristo nós temos todas as coisas que nós precisamos. Jesus é suficiente, não se oriente pelos búzios, pelo tarô, pelo horóscopo,
pelo pastor da profetada, nem é profecia, é profetada. Não se oriente por isso, busca na palavra de Deus as respostas que você precisa. Essa é a primeira coisa. Jesus está falando aqui, olha, vocês estão seguindo tradições, vocês estão seguindo coisa de homem. Vocês não têm aqui um pastor que tem revelação? Não tem, não. Vocês não têm aqui um pastor que se veste com uma roupinha esquisita, um pano de saco, põe um trem na cabeça, uns negócios meio estranhos. Está muito comum por aí, se veste de branco, sei lá. Ou um pastor que tem trejeitos de uma espiritualidade catarsística. Nem existe essa palavra, mas estou falando de catarse, né? Que, recebi aqui o negócio. Vocês não têm um pastor assim. Lamento, não é o meu caso, não. Não é um pastor que exala autoridade espiritual, você põe a mão e cai de costa, que sopra em cima de vocês e você começa a ter uns... Vocês não têm um pastor assim, não. Tem aqui um jovem pastor cheio de dúvidas, que está aprendendo com vocês, mas que entende que as respostas espirituais que a gente precisa não está em outro lugar, senão na palavra de Deus. É na palavra de Deus, não é nas tradições. Jesus disse isso em todo momento. Vocês estão perdendo tempo com isso aí. A Escritura é a resposta. Outra coisa, eu olhei esse jeitosamente, aqui, esse jeitinho que eles deram, né, o jeitinho dos fariseus, o jeitinho que eles arrumaram para praticar uma religião que se encaixava nos propósitos deles, no próprio interesse deles. E eu sinto que a gente faz a mesma coisa, meus irmãos. Quer dizer, eu estou disposto a seguir a Cristo, a servir a Cristo, a servir uma comunidade, mas eu fico dando jeitinho, às vezes, para justificar a minha maneira tão displicente de servir a Deus. Quer dizer, eu trabalho demais, você sabe, né, pastor? Então, você fica dando jeitinho ali para não servir da maneira adequada os seus irmãos e também a Deus. Você sabe, né, eu não posso contribuir financeiramente, estou apertado, cartão estourou, não sei o quê. A gente inventa um jeitinho, alguns que não encaixa de jeito nenhum, e alguns mais complexos, né? Às vezes você cria um jeitinho igual o dos caras aqui, um corban, né? Até um nome bonito, isso aqui é para Deus, não sei o quê. Tudo jeitinho. E jeitinho é uma coisa do brasileiro, né? Jeitinho, a gente sabe que é típico do brasileiro. Existem, inclusive, aí eu entro num terceiro nível de aplicação, o primeiro, então, é esse. Fica com a palavra de Deus, não tradições, nada disso. Mesmo porque, até a Igreja Católica, a gente falou dela no começo, não tem jeito de falar, dê um jeitinho. Vocês leram comigo o Êxodo 20, não leram? Qual que é o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Vai lá no catecismo para ver se a professora ensina assim. Tem uma outra listinha de 10 mandamentos lá que não tem, não farás para ti imagem de escultura. Colocaram outros lá no meio. Os 10 mandamentos ensinados no catecismo, eu aprendi, gente, fiz primeira comunhão. Não é os 10 mandamentos de Êxodo 20. Mas por quê? Cria um embaraço, né? Ensinar para não fazer imagem de escultura? Cria um embaraço. Então tem que jeitosamente. Os fariseus, jeitosamente. Então o jeitinho está sendo dado. Então esse jeitinho para uma religião que vai do jeito que a gente quer, e tem o jeitinho brasileiro, como eu falei, o jeitinho do cotidiano, esse jeitinho, porque existem dois lados do jeitinho. O jeitinho brasileiro é algo tão interessante e complexo, e tem vários livros sobre o jeitinho brasileiro. Fiz uma pesquisa, né? Tem um livro que chama Jeitinho Brasileiro, a arte de ser mais igual que os outros. De vez em quando eu brinco, né? A dona Laila, quase 90 anos, todo mundo é igual, mas a dona Laila é mais igual que os outros. Algumas prioridades, né, que a gente dá, né? E esse livro... Ele, de autoria de Lívia Barbosa, chama Jeitinho Brasileiro, a arte de ser mais igual que os outros. Quer dizer, está lá numa fila, você está numa fila longa, aí alguém vai lá conversar e tal, dá um jeitinho, fica ali fazendo de bobo, até que o gerente, para resolver o problema, coloca a pessoa na frente. Esperto, você dá um jeitinho, né? Existe a parte boa do jeitinho, nessas abordagens. Tem um outro livro que chama Dando um Jeito no Jeitinho, né, do Lourenço Estélio Rega, cristão, evangélico. Mas, assim, existe um jeitinho que é positivo, que é você ter ali uma empatia e não ser tão burocrático. Eu sou péssimo nessas coisas, porque eu chego numa repartição, não pode, por isso. Então, tá bom, outro dia eu volto, pronto, acabou. Eu não consigo. Não, mas é que tal, não sei o quê, eu vou viajar amanhã. Sempre tem esse negócio, né? Tem um lado positivo.
Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não prejudicar os outros com esse jeitinho também, porque aqui os fariseus estão prejudicando os próprios pais com o jeitinho deles. E há uma cultura do jeitinho no Brasil que é tirar vantagem dos outros. Você dá o seu jeitinho ali para passar na frente dos outros na fila e outras coisas mais. Então, esse texto é rico e esse texto nos ensina tudo isso que a gente pôde falar e muito mais. É evidente que não tem como a gente explorar todas as coisas do texto, as verdades do texto. E a gente fica por aqui hoje. À noite a gente continua no versículo de número 14. O título da noite é Entrou ou Saiu? Agora foi o jeitinho hipócrita.